Boa noite, os irmãos. Agradeço a pastora Joyce por ter conduzido esse culto de forma brilhante. Deus abençoe muito sua vida, pastora, sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja, os irmãos que estão hoje ao alcance da minha voz. O pastor Eliezer me solicitou para trazer uma palavra para os irmãos, baseado numa conversa que nós estávamos tendo, como desde quando eu me casei, de vez em quando eu vou lá visitar meu pai, a gente almoça junto, e eu estava comentando com ele sobre a EBD que nós começamos agora, que eu achei um tema muito interessante, e ele falou assim, depois dessa nossa conversa, ele falou assim, leva isso para a igreja, que isso é interessante, vamos pensar dessa forma, legal. Eu falei, tá bom, vou levar. E Deus, de lá para cá, eu achando, de acordo com o que a gente tinha conversado, eu achando que já... tá tudo pronto, né? Tá tudo certo, já que eu conversei com ele, já expliquei tudo que ele gostou, ele pediu justamente para eu trazer a igreja, tá tudo certo, tá tudo pronto. E à medida que eu fui meditando na palavra, a palavra veio fluindo para mim de uma forma muito diferente. E algumas coisas que eu passei a pensar, eu queria compartilhar hoje com os irmãos, depois já de receber do Senhor nos louvores. Eu imagino que os irmãos tenham sido visitados pelo Espírito Santo nos louvores, e agora uma palavra que eu gostaria de... Eu aprendi que até então eu não sabia por que o pregador pede para você falar alguma coisa. Para quê? Estou aí sentado, vou falar para quê? É porque quase assim, do que a gente absorve, quase nada vem pelo que ouve. É pouquíssimo que ouve que a gente consegue absorver para mentalizar. Grande parte é pelo que a gente fala. Então, quando a gente fala, é muito mais fácil alguma informação aderir na sua mente, aderir, e você conseguir lembrar disso. Então, eu queria pedir aos irmãos que façam isso com todo carinho, com todo respeito, que fale para a pessoa que está perto de você o seguinte: vá arrumar o seu quarto. Fala com ela. Vá arrumar com todo carinho, com todo respeito. Todo respeito. Se tiver marido e esposa aí um do lado do outro, pai e filho um do lado do outro, vai falar isso, pode pegar mal, né? Arrumar o quarto, tá tudo bagunçado lá em casa. Não é isso que eu quero dizer. Falou, vá arrumar o seu quarto. E esse é o tema da palavra que eu quero compartilhar com a igreja hoje. Vá arrumar o seu quarto. E para começar, para basear a nossa conversa dessa noite, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 38, e a gente vai ler apenas o versículo 1, Isaías, capítulo 38, só o versículo 1. Esse versículo, eu vou tentar deixá-lo no contexto, mas a gente só vai ler uma pequena parte, então tomar o cuidado para a gente não tirar ele do contexto, porque o contexto dessa história é muito maior do que está sendo falado aqui. Isaías 38, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, acompanha aqui comigo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E esse texto, eu já ouvi alguns sermões sobre ele, e esse texto, para mim, ele é muito forte, quando Isaías chega e fala, põe em ordem a tua casa. Eu já vi esse título em alguns sermões, põe em ordem a tua casa, e fala assim, porque morrerás e não viverás. Curioso, né? Devido à tradução, como vem de outro idioma, de uma outra identificação linguística, para a gente fica redundante, né? Morrerás e não viverás. É evidente, se vai morrer, não vai viver. Só que é para dar, assim, uma ideia de certamente, mas está certo, está garantido, você vai morrer, ponto. Não tem conversa. Certamente, você vai morrer e não vai viver. Se você não entendeu o que eu disse quando eu falei que você vai morrer, eu repito, você não vai viver. E foi isso que Isaías falou a Ezequias. Como eu disse, eu vou tomar o cuidado para não tirar esse texto do seu contexto, porque esse texto é um texto que fala sobre uma segunda chance. Então, essa segunda chance que foi dada a Ezequias, depois, se você for ler toda a história do rei Ezequias, você vai ver que quando Isaías falou isso, Ezequias virou a sua face, começou a chorar, prantear e clamar a Deus, e pediu a Deus por sua misericórdia. Deus atende, pede para Isaías, quando já estava indo embora, voltar e fala assim, Deus ouviu a tua oração e ele vai te dar mais 15 anos, veja bem. Deus falou que ele morreria e não viveria, mas por sua misericórdia, como Ezequias se contraiu, ele foi para dentro de si, ou seja, não foi da boca para fora,
Deus ouviu a sua oração e deu mais 15 anos de vida. Mas não é esse o ponto que eu quero tratar, não. Eu quero tratar do seguinte, meus irmãos, a pastora Joyce aqui no começo até mencionou isso sobre o novo ano, 2023. E todo ano a gente faz uma porção de planos. Uma porção de planos. E eu achei muito interessante, eu acredito que foi iluminado por Deus, a nossa igreja, agora em 2023, começou o trimestre estudando sobre mordomia em diversos aspectos. Os irmãos que já participaram de algum EBD esse ano estão por aqui? Deixa eu ver aqui, quem já participou de algum EBD? Ou de hoje, ou da semana passada, já tem algumas pessoas aqui. Quem ainda não participou, está convidado, próximo domingo, às 9 da manhã, aqui na nossa igreja, porque esse é um tema muito interessante. E tem vários desdobramentos, né? Então, esses aspectos da mordomia. A mordomia seria a administração das coisas. Você administrar, gerenciar as coisas. E me chamou muito a atenção, foi isso que eu conversei com meu pai, que ele pediu para eu trazer à igreja, que assim, eu gostei muito do que o autor lá diferenciou em cada capítulo. Ainda não li toda a revista, ainda não, estou fazendo semanalmente, mas eu vi já os títulos e eu falei assim, me chamou a atenção uma falta. Por isso que ele falou assim, legal, vamos conversar isso com a igreja. Me chamou a atenção que lá falta, na minha perspectiva, sobre a mordomia do ambiente. E veja bem, quando eu falo mordomia do ambiente, desculpa, irmãos, quando eu falo mordomia do ambiente, eu não estou querendo dizer para a gente ter ações para, reduzir o aquecimento global ou não poluir os mares e os rios, embora isso seja, na minha opinião, até um tema muito bom da gente discutir, vamos ver, acho que é um tema que inclusive a igreja tem um papel para discutir sobre esses temas, eu acho interessante, mas não é sobre isso que eu quero falar. A gente pode chegar lá, mas aqui na nossa conversa não. O que eu quero falar sobre a gerência, a administração, mordomia, vou usar esse tema, do seu ambiente. Como que você está gerenciando o seu ambiente? E, para isso, eu estive pensando há algum tempo sobre como alcançar os objetivos. A gente não virou o ano e você não fez aí a sua listinha de planos? Pode não ter sido escrita, pode ter sido mental, mas você não fez uma lista de planos para 2023? Aí você diz, em 2023 eu quero, aí você tem lá a sua lista. Aí geralmente na lista você fala assim, eu quero aprender 3 idiomas, eu quero largar meu emprego e viver do meu negócio próprio, eu quero orar todos os dias, eu quero ler a Bíblia inteira em um mês. E esses são os planos que a gente faz. À medida que a vida vai passando, você vai ganhando um pouquinho mais de maturidade, você começa até a nem tentar mais, nem faz mais esses planos, porque você já sabe que não tem a menor condição de você chegar lá. Algumas pessoas ainda tentam, ainda se agarram a planos, a objetivos. Eu não vou dizer que os objetivos eles não são alcançáveis, não é isso que eu quero dizer, de forma nenhuma. Até porque, na minha perspectiva, todos são alcançáveis. Só que a questão é a seguinte, para se alcançar um objetivo, exige-se um certo sacrifício. E, culturalmente, eu não vou dizer necessariamente do Brasil, porque eu não sei do resto do mundo, mas culturalmente a gente tem uma noção de valorizar os resultados em detrimento do custo. O que eu quero dizer? Quando você vê alguém que fala muito bem, muito eloquente, vem aqui e se comunica muito bem, você fala assim, nossa, a pessoa tem um dom, ela nasceu para isso. E eu li uma frase de um filósofo brasileiro que eu achei interessante, que diz o seguinte, que sorte é o nome que o preguiçoso dá para o trabalhador. O preguiçoso fala assim, ele teve sorte. Parece que assim, a pessoa comprou uma casa, tem alguma coisa material, vamos ficar por enquanto no material, tem alguma coisa, evoluiu, alguma coisa material, ele teve sorte, mas também, né, com o dinheiro que o pai deu, mas também, né, fica fácil desse jeito, ele teve sorte. Quando não se vê o custo daquilo. Certamente, evidentemente, que os custos para alcançar as coisas são diferentes para cada pessoa. Você vai ter um custo para alcançar o seu objetivo e outra pessoa vai ter outro custo. Eu posso dizer que se a gente for usar esse termo sorte, para a minha carreira, a sorte que eu tive é ter uma família que me permitisse estudar. Eu consegui estudar. Só que depois de estudar, não foi sorte o que foi alcançado com o trabalho do estudo, com aquele sacrifício.
Isso não foi sorte. Eu posso ter tido sorte de Deus me colocar numa família que me deu todas as condições necessárias para aquilo. Mas sorte é uma palavra muito ruim, que geralmente é usada pelas pessoas que não querem pagar o preço necessário para alcançar os seus objetivos. Quando a pessoa não quer pagar o preço necessário, ela diz que as outras pessoas conseguem por sorte. E desses objetivos que eu falei para você, meu objetivo é comer salada de segunda a sexta, agora até o final de 2023. Meu objetivo é ir para a academia todos os dias. E você bota esses objetivos na sua cabeça e parece que você mesmo vai brigando consigo mesmo, porque a gente já está no dia 15, metade do mês de janeiro, e a cada 10 planos que você fez, provavelmente 11 já se frustraram. E isso está no dia 15 ainda. A gente está na metade do primeiro mês e uma porção de plano já ficou para trás. Mas por quê? Porque, em geral, a gente coloca na cabeça que eu só vou começar se for no alto. Eu só vou começar se já for conquistando. E, de certa forma, às vezes, a palavra trazida por um pregador na igreja pode acabar, dependendo da forma que você escutar, pode acabar te iludindo a achar que é assim que acontece. Porque Deus vai te abençoar, e você fala assim, beleza, vou fazer um plano aqui de ficar milionário nesse ano, vou vir para a igreja todo domingo e o meu plano vai se concretizar, porque Deus vai me abençoar. Mas espera aí, a que custo você quer conquistar os seus objetivos? Qual é o preço que você está disposta a pagar para conquistar os seus objetivos? E a gente vive numa época de elevação de moral. Se você for abrir YouTube, Instagram, qualquer rede social, você vai ver que geralmente lá vai ter alguém dizendo que você consegue, você pode, você vai conquistar, que ninguém vai te parar. Aí você acredita. Aí tem uma primeira pessoa que te pergunta assim, mas espera aí, acho que isso aqui não vai dar certo. Aí você, desaba. Espera aí, você não era o bonzão, que ninguém te para, que você vai conseguir tudo. Aí a primeira dificuldade que aparece na sua frente, você já fala assim, quer saber? Isso não é para mim não, isso é para outra pessoa, isso é para a pastora Joyce, que é uma mulher de fé, que ora, que clama, que canta, isso é para ela tem jeito, ela leva jeito, eu não, deixa para lá, ano que vem eu faço novos planos, para 2024 novos planos, deixa esses aí quieto. Por que eu estou dizendo isso? Porque, não sei se os irmãos conhecem, o Oscar Schmidt, que era um grande atleta do basquete, talvez, não sei se é um dos melhores da história brasileira, né? Um dos melhores, talvez o maior. Ele, quando ele se aposentou, ele se tornou palestrante. E eu já fui ouvir uma palestra dele uma vez. Agora, recentemente, eu soube que ele está com um problema, está doente, então ele não faz mais as palestras. Mas ele fazia palestras e ele disse, na palestra que eu fui, ele mostrou um vídeo que fizeram algum desafio com ele de acertar a bola de 3 pontos, que é mais difícil porque ela é mais distante da cesta, você não pode chegar tão perto, então ela é mais difícil de você conseguir acertar. E fizeram um desafio com ele, eu não lembro agora numericamente, mas um desafio assim, ele tinha não sei quanto tempo para acertar 100 bolas de 3 pontos. E ele mostra o vídeo dele, ele pega, e de lugares diferentes da quadra, e ele vai, e ele pega a bola e joga, ele nem faz conta, não fica analisando, pega, joga, e acerta tudo. Caramba, o cara nasceu para isso, nasceu com a mão abençoada, ele acerta tudo. Aí, na palestra dele, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, todos os dias, por 12 anos, quando terminava o treino coletivo, eu fazia 1000 arremessos de 3 pontos. 1000 arremessos todos os dias. Todos os dias, 1000 arremessos. Quanto tempo que se leva para fazer esse treino? Não sei. Quanto tempo que ele tem que ficar lá sozinho, só jogando bola. Aí a medida, para quem é atleta sabe, que à medida que você treina o mesmo movimento várias vezes, você começa a ter uma capacidade de executar aquele movimento aprimoradíssima. O seu corpo já responde quase sozinho. Por isso que ele pegava e jogava, ele nem pensava muito. Se bobear, ele estava dormindo lá e jogava a bola e acertava. Porque ele já tinha aquela capacidade. E quem olha fala assim, mas para ele é fácil, ele nasceu para isso. Nasceu para isso ou ele pagou o preço? Isaías falou para Ezequias, põe a tua casa em ordem. Por quê? Porque morrerás. Aí, veja bem, esse é um outro ponto que eu quero tratar com os irmãos. Qual é a hora, qual é o momento que você vai parar
e organizar a vida antes de tentar perseguir objetivos aleatoriamente, enlouquecidamente. Qual é o objetivo? Meu objetivo é me casar esse ano. Mas peraí, calma, organiza. Vamos ver como é que está a sua vida por enquanto. Já tem alguma estrutura? Você está juntando algum dinheiro para fazer isso? Já está pensando em ter um apartamento, uma casa para poder morar? Está organizando? Ou não? Simplesmente eu quero e Deus vai abençoar e vamos embora. Essa necessidade de ter resultados faz com que a gente se frustre tanto que a gente pode chegar ao outro extremo. Qual é o outro extremo? Quando você acredita que você não consegue mais nada. Já tentei tanta coisa, já fali 5 empresas, já divorciei 2 vezes, deu tanta coisa errada na minha vida, e a pessoa vai começando, quer saber? A minha vida é isso mesmo, é sofrimento, eu vou aceitar isso aí, está tudo bem. Quando não está tudo bem. Por quê? Porque você perseguia objetivos de uma forma tão desesperada que você nunca colocou a casa em ordem. Põe em ordem a tua casa. Mas por que falou isso a Ezequias? Porque ele ia morrer. Eu acho, hoje na nossa EBD de manhã, lá dos jovens, a gente estava conversando sobre um aspecto importante, na minha opinião importante, quando você depende, atenção, quando você depende de ver alguém privado de alguma coisa para você dar valor ao que você tem. Quando você precisa ver alguém com uma privação, para aí você dar valor. Porque hoje a gente viu na revista que tinha o caso de uma jovem que ela, desde muito jovem, ela ficou cega e surda. Cega e surda. Então, eu já vi um caso no Brasil que a pessoa tem que se comunicar com Libras, só que pelo tato. Imagina a dificuldade de qualquer coisa, de qualquer comunicação, de aprendizado, de qualquer coisa. Aí ela escreveu um artigo sobre isso, e nesse artigo ela diz que para a gente valorizar a visão, porque o artigo era 3 dias para ver, alguma coisa assim, que era se ela pudesse recuperar a visão por 3 dias. Aí a gente conversando sobre isso, a gente falou assim, nossa, né, a gente tem que valorizar o que a gente tem. Só que peraí, você só pensou nisso porque você soube de alguém que não tem a visão, só por isso? Você precisou ver alguém que é cego para você valorizar a sua visão? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Se você precisa ver alguém privado de alguma coisa para você achar, eu sou abençoado. Se você não consegue reconhecer a bênção de Deus na sua vida, independente de outras pessoas, tem alguma coisa errada. Você tem que reconhecer a bênção de Deus porque você é abençoado, ponto. Não é porque o outro fulano é menos abençoado, ou porque ele é privado de algum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque a gente tem noções da vida, principalmente lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, e a gente fala assim, porque eu vou conquistar. Você vai conquistar. E você vai pagar um preço para conquistar. Jesus, para conquistar a salvação para você, teve que pagar um preço. Jesus, ele não fez assim, está todo mundo salvo. Resolvido. Não seria mais fácil? Pronto, está todo mundo salvo. Seria mais fácil. Jesus, para nos salvar, precisou pagar um preço. E um preço muito alto, e eu tenho para mim, que o preço não foram aquelas horas que ele ficou na cruz. O preço não foi só esse. O preço foi toda a vida que ele teve que passar aqui, as privações que ele teve que passar aqui, os ensinamentos que deve ter sido muito chato ensinar aquele povo. Deve ter sido muito chato. Imagina, Jesus fala assim, irmãos, a gente tem que amar as pessoas. Ame o próximo. Aí alguém fala assim, Jesus, mas e se ele for filisteu? Irmãos, ame o próximo. Mas e se ele acreditar em outros deuses? Irmão, ame o próximo. Eu imagino que para ter paciência, para ensinar aquele povo e não desistir durante tanto tempo, Jesus pagou um preço muito alto. Ele podia ter desistido, falou assim, quer saber? Cansei, não vou mais tentar nada não, vou voltar para o Pai e vou só mandar todo mundo ser salvo, vou acabar com essa brincadeira aqui, acabou, está todo mundo salvo, cansei. Não, Jesus pagou um preço. E o preço que ele pagou foi um preço muito caro. E a gente quer conquistar as coisas sem pagar preço nenhum. A gente quer conquistar as coisas simplesmente porque você é filho de Deus. Então, logo, se você é filho de Deus, você tem que receber, porque você é vencedor e você é vitorioso e não tem outra opção a não ser receber, a não ser... Calma.
pague o preço. Você está disposto? Antes de falar em resultados. A casa, como é que está a casa? A casa está em ordem? E a Bíblia fala sobre isso de uma centena de formas, em vários trechos. E Mateus 25, 21 também. Eu vou fazer um panorama muito breve do contexto desse texto, que é um texto também muito forte, muito pesado, mas Mateus capítulo 25, versículo 21, tem um texto que fala brevemente sobre isso, que eu queria compartilhar com os irmãos. Mateus 25, 21 diz o seguinte: o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu sei que esse texto, ele é um texto, é um conto que Jesus está compartilhando, falando sobre aqueles que pegam aquilo que Deus dá e fazem alguma coisa com isso, e aqueles que pegam aquilo que Deus dá e não fazem nada com aquilo, porque entende assim, isso aqui que eu tenho é tão pouco que não dá para fazer nada com isso. É melhor eu manter do jeito que está, melhor fazer nada. Então Jesus estava criticando aqueles que pegam aquilo que Deus dá e não fazem nada com isso. Enquanto que algumas pessoas pegam o pouco, foi esse o versículo 21 fala isso, pegam o pouco que seja, não interessa se é pouco ou é muito, não importa. A questão é, o centro dessa conversa é esse, não importa se é pouco ou é muito. Se você pega o que é dado, que seja pouco, e faz alguma coisa com aquilo, nesse conto que Jesus fez, ele diz o seguinte: agora eu vou te colocar em cima de muito, porque você pegou aquilo que Deus te deu, e valorizou, e usou, e aprimorou, e melhorou, e agradeceu, e de fato ficou feliz. Sabe, criança, o meu sobrinho, infelizmente agora ele está doentinho, está lá com um pouquinho de febre, por isso que ele não está aqui hoje. Meu sobrinho, a igreja toda conhece, até quem acompanha pela internet já ouviu ele gritando. Uma vez eu já ouvi a transmissão, ouvi ele gritando lá no fundo, dá para ouvir até na transmissão. Então todo mundo conhece o Davizinho. E é muito interessante, criança pequena, que se você entregar um pedacinho de papel assim para ele vai ficar brincando com aquilo ali um tempão, e vai amassar, e vai rasgar, vai jogar para cima, vai pegar de novo, e se você tirar da mão dele, ele não vai gostar. Ele pega qualquer coisa, e ele fica feliz da vida. Você dá um presente para ele, uma bolinha de 50 centavos, nossa, pronto, ele vai ficar brincando com aquilo ali, não sei nem quanto tempo, ele vai brincar, daqui a pouco enjoa. Você pega outra coisa, bobagem também, pega qualquer coisa que esteja à mão, dá para a criança vai amar aquilo ali. Ela tem o coração grato com qualquer coisa, porque pelo menos você deu alguma coisa. A criança, não importa para ela, mas esse presente que eu estou dando para o meu filho de 1 ano, foi um presente que eu paguei R$500, ele não está nem aí para isso, ele não tem a menor ideia do quanto foi e quanto não foi, ele fica feliz de receber alguma coisa e ele vai brincar com aquilo. E nós deixamos essa propriedade, essa característica de crianças há muito tempo. A gente vê os resultados, a gente vê o tamanho daquilo ali. Não, isso aqui é muito pequeno para mim. Eu quero coisas maiores. E a gente não coloca a casa em ordem. E eu tive o privilégio de viver toda uma vida com meu pai, morando com ele, e eu vi meu pai acordar de madrugada todos os dias para orar, estudar a palavra, se preparar para trazer a palavra para a igreja, todos os dias. Ele me ensinou, inclusive, algumas coisas, como, por exemplo, num domingo, ele me ensinou isso. Num domingo que a gente venha, domingo à noite, vir ministrar o louvor, vir trazer a palavra, ele sempre falou assim, não é legal a gente ficar assistindo futebol de tarde. Fique à vontade, pode assistir seu futebol. Só que quando você vem trazer alguma coisa aqui, se você fica a tarde toda e fica irritado porque o time está perdendo, ou fica feliz da vida porque está ganhando, ou o juiz ladrão, e você se envolve com aquilo, ele conta, meu pai conta, não sei, eu acho que ele já contou aqui na igreja, não me lembro agora, que no dia que morreu Ayrton Senna, faz tempo isso, foi um pastor que era recém-formado, ou ainda era seminarista, não me lembro agora, foi pregar lá na igreja que a gente frequentava, eu era bem garoto, então eu não me lembro bem, mas ele conta isso. E o pregador discorrendo e falando de Ayrton Senna, porque Ayrton Senna foi um herói, e Ayrton Senna. Ele chegou ao ponto de dizer assim, assim como Jesus verteu sangue na cruz, Ayrton Senna verteu sangue na pista. Olha isso, nossa, chega dói, né, você ouvir um negócio. Por quê? Mas por quê? Porque ele passou o fim de semana inteiro ouvindo, acompanhando, se alimentando daquilo. Então,
veja bem, com o que eu quero dizer isso? Meu pai, ele sempre se preparou para trazer a palavra para a igreja, estuda, e ora todos os dias, acorda de madrugada, todos os dias para orar, para se preparar. Aí você ouve uma palavra trazida aqui, olha, ele tem um dom. Ponto. Calma aí. Eu não estou nem dizendo que tem ou não tem, não vou entrar nesse mérito. Mas veja bem, olha o sacrifício que é despendido para chegar lá. Olha como que é difícil chegar lá. Não é tão simples quanto parece. Você vê o resultado de todo mundo. De todo mundo, você vê o resultado das pessoas. Você vê alguém que acabou de fracassar em alguma coisa, por exemplo, profissional. Aí você fala assim, tá vendo? Também não trabalha direito, não está tentando, só fica dormindo. Você não sabe o custo, o preço que está sendo pago do lado de lá. Ou o contrário, você vê alguém que está se dando muito bem e está florescendo no seu trabalho e a família está indo bem, aí você pensa assim, tá vendo? Deus abençoa muito aquele ali, né? Aí também não tem comparação, de fato não tem, mas assim, se Deus abençoa é porque há um preço a ser pago. E você quer mudar de vida, 2023 é o seu ano, você provavelmente ouviu isso em algum lugar. 2023 é o seu ano, você vai mudar, você vai conseguir, você vai conquistar, você provavelmente ouviu isso. Mas os seus planos nunca vão para frente, todo ano é a mesma coisa, você nunca vai para frente. Aí você começa a desanimar. Mas sabe por que você começa a desanimar? Porque os seus planos não passaram no crivo de Deus. E essa palavra crivo, deixa eu fazer uma breve explicação, crivo é uma peça, uma pecinha de tubulação. O que é o crivo? Quando uma bomba está puxando água de um reservatório, aquele reservatório, ele necessariamente, depois de um tempo, ele começa a ficar sujo. Começa a ter qualquer tipo de impureza ali na água, no fluido que você tiver. E o crivo é o que fica na pontinha do tubo para impedir que essas coisas que não devem entrar ali, não entrem. Por quê? Se começar a entrar sujeira, vai queimar a bomba. Para quem já teve aí casa com bomba, quantas vezes você já queimou bomba? Tem que trocar. O crivo é isso, é o que não deixa o que é ruim passar. Só é uma peneira, só isso, é uma peneira. O crivo é uma peneira. O crivo de Deus quer te mostrar o que é para você perseguir e o que não é. Não é para você, eu te garanto que tem planos seus que vêm de Deus. E eu te garanto que tem planos seus que não vêm. Eu garanto que tem coisa que passa na sua cabeça, isso não vem de Deus. E tem coisa que passa que vem. Só que você tirou o crivo e está deixando a bomba puxar qualquer coisa. Aí a bomba queima, aí você se frustra. Pô, nada dá certo na minha vida. Porque você tirou o crivo, você tirou aquela peneirinha, que aquilo ali era para permitir que passasse só o que presta. Mas você não está deixando, você está puxando qualquer coisa. Tem plano aí que era para você ter abandonado há muito tempo. E esse abandono de planos, eu quero dizer assim, reajusta a rota, faz de outro jeito, tenta de uma outra forma. Pede a Deus sabedoria, pede ajuda aos seus amigos, aos seus irmãos. Faz alguma coisa. Você acaba querendo uma vida, quer começar já de cima, querendo uma vida que todo mundo te inveja, que você tem tudo, que é tudo maravilhoso, você vive feliz e só compartilhando foto de você viajando, curtindo, tomando água de coco todo dia. Calma. Não é esse o plano que Deus tem para você. Não é esse o plano que Deus tem para você. Quer realizar um grande sonho? Comece arrumando o quarto. Começa arrumando seu quarto. E eu não estou... mas isso não tem nada a ver para eu chegar lá no meu objetivo. Meu objetivo é profissional. O que meu quarto tem a ver com isso? Muito. Muito. Por quê? Quando eu não estou falando aqui de arrumar o quarto numa linguagem metafísica, não. Estou falando do lugar que você dorme. Sabe o lugar que você dorme lá na sua casa? Como é que está o seu quarto? O quarto é um exemplo, mas é o melhor exemplo. Como está o seu quarto? Se você fizer o exercício de chegar na sua casa, e se o seu quarto for o reflexo de como está a sua vida hoje, como está o seu quarto? Tem aquele armáriozinho que está cheio de entulho, que você jura que vai olhar e jogar as coisas fora e nunca olha? Tem. Aí tem gente que... Não tem? Eu tenho. A gente não tem lá um que... Como é que está? Será que você acorda e deixa tudo bagunçado do jeito que está? Será que está tudo sujo? Está tudo de qualquer jeito? Você não limpa mais nada? Já eu vou dormir de novo, deixa ele do jeito que está. Como está o seu quarto? E por que eu estou falando do quarto? Porque assim, isso de arrumar, de organizar, é uma capacidade
que a gente não nasce com ela. A organização é uma capacidade que não vem da natureza humana. Não vem, a gente aprende. Uma criança não nasce sabendo arrumar nada. Ah, mas o meu filho já pega as coisas e bota no lugar assim, porque ele viu você fazendo. Certamente é por isso. Ele não sabe arrumar nada. Ele nasceu sem saber arrumar nada. A organização é uma coisa que a gente aprende. E veja bem, sem querer me aprofundar muito em assuntos ortogonais, em assuntos diferentes do que a gente quer falar, mas assim, na vida, no universo, existe um conceito que fala sobre a organização das coisas, da matéria, do tudo que é material, a organização de tudo que é material, chamado entropia. Quanto maior a entropia, mais bagunçado é um sistema. E essa bagunça gera uma porção de efeitos lá na matéria. Não importa, não é isso que eu quero falar. Mas por que eu estou falando disso? Porque se eu pegar esse microfone e deixar ele aqui, paradinho, quietinho, sem fazer nada, se eu deixar ele 10 anos aqui e ninguém encosta nele, a gente dá um jeito aqui, ninguém vai encostar nele, daqui a 10 anos ele estará funcionando melhor? Ele estará mais limpo? Ele estará mais cheiroso? Não, certamente não. Por que não? Porque para ter organização precisa de esforço. Precisa alguém vir aqui limpar. Precisa vir alguém aqui testar, aí tá ruim, deixa eu trocar a peça aqui, deixa eu fazer a manutenção, o fio tá ruim, tá solto, tem que trocá-la. Tem que ter trabalho para ter organização. Tem que ter trabalho. Ah, mas a minha vida inteira eu nunca arrumei nada, sempre alguém que arrumou para mim, isso está errado. Não importa o poder aquisitivo, não estou falando nada disso, mas está errado. Se você não aprende a se organizar, por que eu estou dizendo que está errado? Porque você não aprende a distinguir, a separar o que é caos, o que é bagunça e o que é ordem. Quando você pega e arruma e organiza, você vai começando a entender, isso aqui é organizado, então isso é a ordem, isso aqui é a bagunça, isso é o caos. Agora eu te pergunto, onde você acha que está Deus? Na ordem ou no caos, na bagunça? Tem alguma possibilidade de você pensar diferente? Agora, veja bem, Deus está na ordem, e a ordem quem faz é você que organiza. Vai arrumar o seu quarto. Vai arrumar suas coisas. Vai botar a sua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Vai arrumar o quarto. E assim você vai vendo aos poucos a organização. Olha como é que aqui ficou mais agradável de viver. Olha, poxa, meu quarto está muito... Eu tenho mais prazer, mais satisfação de estar em casa. Eu garanto que se você nunca fez isso, não chegou nem perto disso, o primeiro, o segundo, terceiro dia vão ser esforços hercúleos, vai ser uma coisa dificílima de ser feita, porque você está acostumado a não viver assim. Então, você vai ter que ter uma força interna e ter certeza que isso vai te ajudar. E eu garanto que aos poucos você vai começar a enxergar Deus na sua vida, porque você vai organizar as coisas, você vai entender qual é a diferença de um plano maluco que você está correndo atrás e não sabe nem porquê, e de um plano bem organizado, bem estruturado, que Deus está com você te mostrando como chegar lá. Está organizado, está em ordem. Deus está na ordem. Por isso que eu estou dizendo para você ir arrumar o seu quarto. Vai arrumar o seu quarto. Vai arrumar a sua vida. Vai pôr a casa em ordem. E João, esse não precisa colocar não, André. Só para a gente não se alongar, João 14, do 1 ao 6, João 14, do 1 ao 6, ele traz uma conversa com Jesus, que é uma conversa muito interessante, e eu já falei sobre isso aqui, trazendo o sermão para os irmãos, e eu tiro dessa conversa de João 14, do 1 ao 6, uma lição, tem outras, tá? Mas eu tiro uma lição. Não, desculpa, me arrependi. Bota aí, por favor, André, desculpa, eu tô bagunçando. João 14, do 1 ao 6, desculpa, eu estou bagunçando ele ali em cima. Mas vamos ler rapidinho, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer com isso. João 14, do 1 ao 6, ele vai trazer uma conversa de Jesus com seus discípulos, e essa conversa é bem interessante. Vamos tentar ler rapidinho. É o seguinte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, agora fica mais interessante essa última parte, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho.
Disse-lhe Tomé, aí começa a conversa: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu trunquei aí no versículo 6, mas o restante também é interessante, porque Filipe também comenta, e Filipe fala assim: mas como veremos o Pai? Ele falou assim: se vocês me veem, vocês veem o Pai. Como que você me pergunta isso, Filipe? Como veremos? Não está olhando para mim? Você já não sabe que... Então, é uma conversa um pouquinho complicada. Se fosse fácil, os discípulos não teriam essas dúvidas. Então, houve dúvida ali, né? Então, é uma conversa complicada. E essa primeira parte com Tomé, eu acho muito interessante, porque Jesus falou o seguinte: eu já estou indo preparar lugar, e para onde eu vou, vocês vão também, porque vocês já sabem o caminho. E aí Tomé falou assim: opa, não sabemos nem para onde vais, e muito menos o caminho. Qual é a resposta de Jesus? Eu sou o caminho. Veja bem, ele disse: eu sou o destino. Ele disse: eu sou o caminho. Por que eu quero dizer isso? Porque, para a gente encerrar aqui a nossa conversa dessa noite, Jesus, ele se diz o caminho. Esse versículo, a gente já leu ele fora de contexto centenas de vezes. Talvez no contexto fique um pouco mais interessante, que foi uma conversa que Jesus estava tendo com os discípulos, e eles não estavam entendendo bem, e isso foi uma resposta de Jesus, porque eles estavam querendo entender: Senhor, para onde o Senhor vai e como que a gente trilha esse caminho? Ele falou assim: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja bem, estar em Jesus não é estar no objetivo. Entenda o que eu quero dizer. Não estou querendo dizer que você não tem que estar em Jesus, de forma nenhuma. Mas Jesus, ele não se diz como o destino, ele não se diz como a finalidade, ele se diz como um caminho. Está em Jesus? Calma, ainda tem muita coisa para acontecer. Não é pelo fato de você estar em Jesus que tudo acabou, está tudo bem, acabou, está resolvido. Não. Pelo contrário, agora que você está em Jesus, agora começou o caminho. É agora que vai começar a pagar o preço, é agora que vai ser difícil. Não é para ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Eu sempre penso assim para mim: quando eu tenho um desafio na minha mão, eu sempre digo isso: se fosse fácil, todo mundo faria. Eu sempre digo isso: se fosse fácil, todo mundo faria. Isso geralmente me dá força. Por quê? Se eu estou tendo dificuldade, está dando aquela vontade de cansar, eu falo assim: se fosse fácil, eu não estaria passando, porque todo mundo ia fazer, eu não ia nem estar objetivando isso, todo mundo ia fazer, ia ser uma coisa banal. Agora, você quer conquistar alguma coisa extraordinária, fora do ordinário, fora do comum, você quer conquistar um objetivo, precisa de esforço. E Jesus já está dizendo qual é o caminho. Qual é o caminho? Ele. E essa conversa de Jesus com os discípulos, dela eu tiro isso: não importa o destino se você estiver no caminho certo. Não importa o destino se você estiver no caminho certo. Por quê? Se você está no caminho certo, não faz diferença onde é que ele vai levar, você está no caminho certo. Só que a gente sempre objetiva o resultado e não o custo. A gente sempre pensa no destino e não no caminho. E Jesus falou que ele é o caminho, ele não é o destino. Então a minha proposta hoje é para que a gente seja mordomo do nosso próprio ambiente, do nosso caminho, da nossa estadia aqui na terra, da sua vida, da sua família, da sua casa, dos seus bens patrimoniais, da sua saúde. Seja um bom mordomo, porque você ainda está no caminho. Talvez o caminho tenha acabado de começar. Acabou de começar, você já está querendo chegar no final, já está querendo resolver tudo, já está querendo brilhar. Não, Jesus não te chamou para brilhar, te chamou para trilhar um caminho. E esse caminho é Jesus. Esse 2023 que está entrando agora, que está começando, antes da gente pensar em mudar o mundo e resolver todos os problemas da humanidade e se tornar uma pessoa completamente nova, antes disso, pense em arrumar o seu quarto, pense em encontrar a ordem. Olha onde está a ordem, organiza primeiro. Onde está a calma, a tranquilidade? Na semana passada, eu acho que foi meu pai que pregou, não me lembro agora, o texto foi sobre Elias, quando ele estava escondido na rocha. Agora eu não me lembro quem foi que trouxe esse sermão, mas no domingo passado eu ouvi isso, que a voz de Deus não estava no terremoto, não estava no tornado, não estava no fogo, mas estava numa brisa mansa e suave. Senhora? Não estava no vento, exatamente. Estava numa brisa mansa e suave. Ali estava a voz de Deus.
Você quer ouvir a voz de Deus, você quer os planos bons para a sua vida. Só que você está procurando no meio do tumulto. Você ainda não organizou nada, você ainda não se acalmou. Calma aí, vamos planejar. Chame Deus para os seus planos, não chame Deus só para os seus resultados. Chame Deus para os seus planos. Viva com Jesus o seu caminho, porque Jesus é o caminho. Imprima as características de um bom cristão nas pequenas coisas que você faz. Mostra para você mesmo que se Deus te der um quarto maior e com mais coisa para organizar, tu dá conta. Mostra para você mesmo. Será que se Deus te der o que você quer, você dá conta? Você não está nem organizando o que você tem. Será que você consegue dar conta de alguma coisa a mais? Você não está organizado. Vai se organizar, vai administrar, vai gerenciar. Primeiro, se preocupa com isso. Eu tenho certeza que aos poucos você vai até encontrar objetivos bons e vai encontrar formas boas de chegar nesses objetivos. E assim você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito obrigado. Pastora Joyce.